aqui. Boa noite, igreja. A paz seja com todos vocês. Aproveitando que você está de pé, e se você sentou, eu vou pedir para você ficar de pé de novo, fazendo um favor. Só para a gente fazer a leitura. Vamos ler a palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, eu gostaria de convidar você a abrir ela no livro de Marcos, capítulo 4. Livro de Marcos, capítulo 4. Primavera chegou, vamos falar sobre semente, né? Um tempo de florescer, um tempo de frutificar. Marcos capítulo 4, vamos ler a partir do verso 3. Diz assim o texto, Marcos capítulo 4, verso 3. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Jesus, obrigado por esta palavra que acabamos de ler. Ministra, Senhor, o nosso coração, que ela não volte vazia, mas antes cumpra o seu propósito neste lugar. Senhor Jesus, que o Senhor venha de encontro à nossa vida e à nossa necessidade, que possamos aprender com ela, que possamos, Pai amado, nos alimentar com ela, que seja um tempo proveitoso e oportuno para ouvir a Tua voz neste lugar. Ministra, Senhor, o nosso coração e a vida dos meus irmãos. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Me usa com poder, graça, sabedoria, mas também com simplicidade, clareza e autoridade. Esteja comigo em todo o tempo, doce Espírito Santo, falando aos nossos corações, que eu seja um instrumento nas Suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Toma o seu assento aí. Amém, irmãos? Primavera chegou e junto com a primavera vem as mudanças, né? É o renascimento da natureza, das plantas, é um tempo em que tudo começa a florescer para frutificar. Tempo em que a temperatura volta a aquecer a terra e ela começa a ser irrigada pelas chuvas de verão. A chegada da primavera traz vida e cor ao cinza do inverno. Um tempo em que aquilo que estava morto torna a viver, a ganhar vida e cor. Assim é o reino de Deus. Ele veio para colocar em ordem o caos, veio para dar vida aonde há morte, veio para dar cor aonde há tristeza, onde há tristeza é luz aonde há trevas. É um tempo da manifestação do reino de Deus nas nossas vidas. A bispa falou assim, amor, é primavera, nós vamos fazer um culto à primavera, vai ser um culto cheio de flor, florido, né, irmãos? Você pode ver que está tudo florido esse lugar aqui. E a primavera, irmãos, esses dias eu estava vendo uma publicação, os ipês começam a florescer, né? E fica muito bonito aquelas árvores cheias de flores, né? Então a primavera veio trazer, irmãos, essa beleza que a natureza proporciona.
A primavera veio trazer agora um tempo da frutificação. E eu queria dizer para vocês, irmãos, que é isso que o reino de Deus veio promover na nossa vida. Um tempo de florescimento, um tempo de frutificação, um tempo de coisas boas. Eu não sei você, mas eu não gosto do inverno, eu gosto do verão. Eu não sou muito amigo do inverno, eu não gosto de andar cheio de blusa. Mas ele faz parte do contexto da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas agora o inverno passa e vem a primavera, e a primavera ela vem mudando tudo à nossa volta. E eu quero dizer para você, irmãos, que o Evangelho, o reino de Deus, veio na sua vida para mudar tudo à sua volta. O reino de Deus veio para transformar, irmãos, não só a sua vida, mas todas as coisas que estão no entorno da sua vida. E eu queria, pensar um pouquinho com vocês sobre esse tempo, sobre essa manifestação do reino, sobre o reino de Deus. Marcos capítulo 1, verso 15 diz assim: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino de Deus, irmãos, não é um lugar distante, o reino de Deus é um tempo presente, é um tempo que nós podemos viver hoje. Talvez quando nós pensamos no reino de Deus, nós pensamos nas coisas futuras, irmãos, mas quando Deus envia o seu Filho Jesus, aquilo que é futuro entra no presente, e as coisas passam a acontecer no contexto da nossa história. A manifestação de Jesus trouxe para nós uma realidade do reino de Deus para os nossos dias. Por isso, irmãos, que o Evangelho é algo transformador na nossa vida. Por isso que o Evangelho muda não apenas quem nós somos, mas tudo à nossa volta, como nós enxergamos a vida, como nós vivemos a vida. Então aquilo que para nós talvez era algo futuro, ele agora permeia o nosso presente. O reino de Deus é manifesto na nossa vida. E há um convite para mim e para você para fazer parte desse reino. É o desejo de Deus que eu e você desfrutemos desse reino no tempo presente, nos dias de hoje. Embora a palavra de Deus diga que o mundo jaz no maligno, Deus ainda manifesta o seu reino neste lugar. Embora, irmãos, o império das trevas possa ter a sua influência, a sua ação, mas a Bíblia diz que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. O reino de Deus veio, irmãos, para aniquilar, para acabar com a força, com a influência do inimigo. E, irmãos, o texto que nós lemos do capítulo 1 de Marcos, ele fala que a gente precisa se arrepender e crer nas boas novas. Pastor, como que a gente passa a viver esse reino? Primeira coisa, irmãos, nos arrependendo dos nossos pecados. Porque o reino de Deus mostra para mim e para você uma realidade nossa, de homens e mulheres que precisam do perdão, que precisam da reconciliação com Deus. E ela é por meio de Jesus Cristo. Então o reino de Deus, irmãos, expôs na nossa vida de que esse reino é um reino inabalável, de que esse reino é um reino perfeito, de que esse reino é um reino diferente do reino que impera no mundo. E aí o convite para a gente fazer parte desse reino começa com um arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Irmãos, e essa palavra arrepender, ela tem uma conotação, eu vou falar no grego, de metanoia, mudança de mente. Os metaioanos aqui, nós temos uma célula chamada metanoia, irmãos. Por isso que eles estão tudo oriçadinhos aí, Então esse arrepender-se, irmãos, o convite de Jesus, do arrependimento, é para uma mudança profunda na nossa mente e no nosso coração. Esse arrependimento, esse convite para desfrutar desse reino maravilhoso, requer de mim e de você uma mudança de mente. E você consegue entender isso, você consegue compreender isso, porque quando você vem ao Evangelho, a primeira coisa que você percebe é que as coisas são diferentes. A primeira coisa que você começa a entender e a compreender é que tudo é muito diferente.
as pessoas não vivem como as outras. Parece que eles vivem um mundo diferente. Por quê, irmãos? Porque o reino de Deus é um reino diferente. Por isso que ele dizia: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Viver, irmãos, o evangelho, viver o reino de Deus, participar deste reino, você precisa fazer uma mudança de pensamento e uma mudança no seu coração. As coisas precisam ser diferentes. Irmãos, fecha os seus olhos aí um pouquinho, curva a sua cabeça. Pode fechar os seus olhos. Senhor Jesus, toda distração, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem tirado a atenção da Tua voz neste lugar, tudo aquilo que tem, Pai amado, de alguma forma influenciado a mente dos Teus filhos agora, toda seta do diabo, Senhor, para tirar deles o foco de ouvir a Tua palavra e aprender com ela, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo espírito imundo que veio para atrapalhar esse culto, para impedir a transmissão da voz do Senhor através da palavra, eu repreendo e expulso em nome de Jesus. Pai, nós vamos falar sobre 4 terrenos nessa noite, sobre 4 solos que recebem sementes e elas dão um tipo de resultado. Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor fale com essa igreja nessa noite. Eu quero pedir que o Senhor, ó Pai, se manifeste neste lugar com a Tua presença. Por isso, toda perturbação saia em nome de Jesus, toda inquietação no teu coração, todo pensamento maldoso, todo pensamento que veio agora sobre a tua mente, de problemas, de situações da tua casa, eu quero pedir agora que o Senhor traga paz ao teu coração, paz à tua mente, em nome de Jesus, que Ele cuide da tua mente agora, toda preocupação com a semana que vai começar, com o dia que passou, com as coisas que aconteceram, Senhor, traz paz ao coração dos teus filhos, e que eles possam, Senhor, aprender da tua palavra, nesse momento, em nome de Jesus, amém. Amém? Vou pedir para o diaconato também, fica posicionado, não se movimenta muito, tá bom, gente? Que aqui na igreja, cada movimento a gente acaba às vezes perdendo um pouquinho o foco. Irmãos, então, o convite para o reino de Deus começa com um convite para o arrependimento. E a segunda coisa que o texto fala para mim e para você em Marcos capítulo 1, verso 15, é que nós precisamos crer em Jesus. Por quê, irmãos? Porque Ele é o meio pelo qual nós conhecemos a Deus. Então nós precisamos crer que Deus enviou o Seu Filho, que Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Então a mudança de vida, participar do reino de Deus, consiste em 2 coisas: arrependimento e fé em Cristo Jesus. A Bíblia fala que com a boca nós confessamos, mas com o coração nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Então nós precisamos crer em Jesus, irmão. E crer em Jesus é ser participante daquilo que Ele nos ensinou. Muitas pessoas falam, irmãos, eu creio em Deus, mas crer em Deus, irmãos, não é apenas algo que você fala, mas é algo que você vive, porque crer em Deus é andar como Ele andou, é viver como Ele viveu, é entender que Ele é o sumo sacerdote, é entender que Ele é o Senhor na minha vida, e é entender que eu sou uma testemunha viva daquilo que Ele fez. Então as pessoas têm o hábito de dizer que elas creem em Deus, irmãos, mas a vida não condiz com aquilo que elas dizem. Porque a nossa vida, irmãos, ela tem que testemunhar Cristo Jesus. E aí, irmãos, nós olhamos então para esse texto do reino de Deus, que nós precisamos nos arrepender e crer em Jesus, para que nós possamos ser participantes desse reino. E eu estava pensando, irmãos, sobre esse texto da parábola. Por quê, irmãos? Porque o convite de Jesus é para todos. Todos Jesus convida a fazer parte desse reino. Todos, de alguma maneira, Jesus quer que você desfrute desse reino em vida. Deus quer que a sua vida, no dia a dia, ela tenha influência do reino de Deus. Lembra que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 4, eu não vim até vocês apenas com palavras humanas, mas com demonstração de poder? Viver o reino de Deus, irmãos, é desfrutar do poder de Deus constantemente na nossa vida.
O convite de Jesus para mim e para você, irmãos, é desfrutar do poder dele no nosso cotidiano. Eu estou com uma luta, estou com uma dificuldade. O convite do reino de Deus é para que você creia que Jesus pode mudar essas coisas, para que você creia que Jesus pode manifestar o poder dele na sua vida. Isso que te atrapalha vai afindar, vai acabar. É crer nisso, irmãos. O reino de Deus é uma manifestação diária na nossa vida. E nós precisamos crer nisso, não apenas crer, mas nós precisamos desfrutar dessas coisas. Então, se Jesus veio para todos, irmãos, tudo que o nosso inimigo quer é que a gente não chegue a Jesus. Por quê, irmãos? Porque a partir do momento que nós entendemos o que é desfrutar do reino de Deus, a nossa vida muda. E não para pior, irmãos, para melhor. Esses dias eu falava com a bispa, irmãos, e ela tem mais fé do que eu para algumas coisas. A grande maioria ela tem mais fé do que eu. Eu mexo muito com o racional, eu faço o plano, eu olho, vai dar, não vai dar, eu penso, eu matuto, eu quebro a cabeça. E a fé, irmãos, move o reino de Deus. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós devemos usar a nossa fé. E aí, irmãos, quando eu olho para essa parábola do semeador, eu vejo que, de alguma maneira, irmãos, o diabo não quer que você desfrute desse reino. O que o reino veio fazer, irmãos? O reino veio colocar em ordem aquilo que o pecado transformou em um caos. O reino de Deus veio, irmãos, colocar as coisas no lugar de tudo aquilo que o pecado tirou do lugar. Então, irmãos, a obra do diabo é afastar você de desfrutar do reino de Deus. Ele quer que você continue sendo escravo do pecado. Ele quer que você continue definhando a sua vida nas práticas do pecado. Ele quer que você continue acorrentado, amordaçado, seguindo as suas próprias vontades. É isso que ele quer, irmãos. Ele não quer que você desfrute do reino de Deus. Por quê? Porque desfrutar do reino de Deus é algo sobrenatural, irmãos. Desfrutar do reino de Deus é viver coisas extraordinárias. Ontem eu estava com os homens conversando e nós estávamos falando sobre esse lugar. Como Deus preparou esse lugar, irmãos. E como eu e a bispa já estamos com a cabeça para frente, em outro lugar. O pastor vai multiplicar a igreja? Não, irmãos. Nós queremos um lugar onde Deus realmente vai nos plantar. Aqui é um momento, irmãos. Deus nos colocou aqui, Deus está firmando os nossos passos aqui, Deus está ganhando forma a essa igreja, irmãos, e Deus está fazendo coisas grandiosas. Mas eu falava para eles, Deus vai nos dar outro lugar maior, Deus vai nos dar um lugar, irmãos, onde não precisa subir escada. Deus vai nos dar um lugar onde os banheiros, irmãos, não sejam atrás do púlpito que atrapalha você na hora da pregação. Onde você tem que beber água lá atrás. Não, irmão, Deus vai nos dar um lugar onde a gente vai estar confortável, onde a gente vai se sentir bem, onde a gente vai plantar os nossos pés e Deus vai nos dar como herança. Mas como que a gente crê nisso? Porque a gente vive o reino de Deus. E o reino de Deus é poder de Deus sendo manifesto no nosso mundo natural. Então tudo que o diabo quer, irmãos, é fazer com que você não desfrute do reino de Deus. Quanto mais ele enrolar você, mais ele ganha tempo. E mais você está longe de desfrutar do propósito de Deus. Quanto mais ele engana você, engoda você. Sabe, irmãos, aquela conversa que, não, mas quarta-feira, me liga quarta-feira, aí se liga quarta-feira. Não, mas deu um belzinho aqui, sexta-feira me liga, se liga sexta-feira. Não, mas estava tudo dando certo, mas segunda-feira sem falta, segunda-feira se liga, irmãos. E a pessoa fala, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas está dando tudo errado, mas me liga quarta-feira. E irmãos, vai, ó. É isso que o diabo quer. Porque à medida que você descobre o reino de Deus, irmãos, você não quer mais viver uma vida comum. À medida que você conhece a Deus e o que o reino de Deus pode fazer na sua vida, você não quer mais andar numa vida comum. E aí, irmãos,
Se Deus tem um convite para nós desfrutarmos do reino de Deus, nós precisamos dar uma resposta para Deus. E aí, irmãos, sobre essa resposta, eu pensei nesses 4 solos que a gente consegue entender dentro do texto de Marcos capítulo 4. Jesus, ele fala essa parábola aos seus discípulos e alguns homens que ficaram com eles, e aí quando a multidão sai, Jesus explica essa parábola para os seus discípulos, porque eles não haviam entendido o que Jesus estava falando. E eu queria, irmãos, ler com vocês e caminhar com vocês nessa explicação de Jesus, porque a partir do verso 14, Jesus começa a explicar a parábola para os seus discípulos. Jesus começa a detalhar para que eles compreendessem o que Jesus estava falando. Então a primeira coisa que ele diz no verso 14, é Marcos 4,14. Mano, nós estamos na projeção, gente nova lá hoje, o Telmo, irmãos. Ele veio conversar comigo, né? Ele falou, pastor, se quiser eu venho mais cedo para aprender no domingo. Eu falei, venha. Já caiu na rede, irmão, já aprendeu em 15 minutos e já está ali na labuta. Ai, Deus é bom, irmãos. O semeador semeia a palavra. Então, irmãos, a primeira coisa que Jesus tipifica dentro da palavra, ele fala sobre o semeador. Quando ele está lançando a semente, o que é? A palavra, a boa notícia, o evangelho. Todas as vezes que você vem à igreja, irmãos, o que você está ouvindo? A boa palavra, a boa notícia. Quando vocês vão na célula, o líder de célula, alguém vai compartilhar a palavra lá, o que ele está compartilhando com vocês? A palavra de Deus, a boa notícia. Então nós recebemos e somos expostos à palavra de Deus constantemente na nossa vida. Quando você para um pouquinho no teu dia para fazer a tua devocional, para ler um pedaço da palavra de Deus, para ler alguns capítulos, irmãos, o que você está recebendo ali? Uma semente, uma palavra, é Deus falando com você, é um convite para você desfrutar desse reino. Então Jesus diz para ele, o semeador é aquele que semeia a palavra. Então vocês são expostos à palavra constantemente. E aí, irmãos, ele traz 4 tipos de terrenos ou solos que essas sementes caem ou são lançadas. A primeira delas diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho. Verso 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. E o que é isso, irmãos? Estar à beira do caminho não é estar no caminho. É estar, irmãos, próximo. Mas é próximo, mas não enganjado, não envolvido. Estar à beira do caminho, irmãos, é sair da igreja sabendo que a semente é boa. Meu Deus, eu ouvi uma boa palavra hoje, que pregação maravilhosa, Deus falou comigo, mas quando atravessa o portão, entra no carro, quebra o pau com a mulher ou com o marido dentro do carro. Ou chega em casa, irmãos, e a casa cai. Ou o irmão sai daqui fofocando, murmurando, reclamando. Ou sai daqui, irmãos, insatisfeito, descontente com Deus e com tudo. Isso, irmãos, é como se a semente fosse muito boa, e ela tem potencial muito grande, mas ela cai à beira do caminho. Há alguém que não está envolvido, há alguém que não está, irmãos, totalmente voltado para aquilo que Deus tem. Desculpe a expressão, é um simpatizante do evangelho. Ah, eu gosto de ir à igreja. Por quê? Porque lá eu me sinto bem. O evangelho não é isso, irmãos. O evangelho não é se sentir bem. O evangelho é a salvação da sua alma. O evangelho não é Doril para assumir a dor da tua cabeça. O evangelho é para mudar a tua mente, fazer você pensar em algo novo. Então, irmãos, essa semente cai, a Bíblia diz então que os pássaros vêm e
né? O diabo vem e rouba. A segunda, irmãos, o segundo terreno está no verso 16. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por um pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo abandonam. O que é isso, irmãos? Uma fé superficial, uma fé frágil, uma fé vulnerável. Irmãos, ele sai tocha do culto. Sai tocha. Irmão, se aparecer o cão na frente dele no portão, ele dá uma bicuda e diz: vai em nome de Jesus, sai da minha frente, pá. Mas no meio do caminho, irmãos, vem as tribulações, vem as perseguições, vem os dias difíceis. E o que ele faz? Ele desiste. Por quê, irmãos? Porque ele não cria raiz, ele não insiste, ele não permanece. A Bíblia fala que um pouco de tempo, irmãos, ou seja, ela tem uma baixa resistência. É algo, irmãos, instintivo de você desistir. A grande maioria do ser humano, irmãos, a primeira coisa que ele pensa quando as coisas não dão certo é em desistir. Isso, irmãos, não é algo peculiar seu, é do ser humano. A primeira coisa, quando as coisas ficam difíceis, o que a gente pensa é em desistir. Na boa, para mim já deu. Não, eu não quero mais. Irmãos, eu estou para fazer um negócio aí já faz uns 3 meses. Ontem me perguntaram: e aí, bispo, começou? Eu falei: cara, eu vou começar. Porque é difícil, irmãos. A bispa veio do congresso, irmãos, ontem era 2 horas da manhã, ela falando: amor, nós precisamos mudar. 2 horas da manhã, irmãos. Olhei no relógio e falei: não pode ser, essas horas não. Essas horas para estar rolando no amor, irmãos. Nós temos que mudar as coisas. Mas que coisa é essa? É para estar dando bitoca, irmãos. E ela querendo resolver a vida às 2:30 da manhã, 2 horas da manhã. E daí nós estávamos vindo para a igreja, ela falou: e aí, amor, pensou? Eu falei: sobre o que nós estávamos conversando? Irmãos, tudo que há uma resistência para nós, irmãos, a gente tem uma dificuldade muito grande. Porque, irmãos, é mais fácil desistir. E ele está falando que essa semente, ela cai num lugar que tem pedra e terra. E essa semente, ela logo brota, irmãos, mas ela não tem profundidade. E aí a Bíblia diz que o sol vem, o dia seco vem e ela morre. Irmãos, eu vou falar porque eu já fiz isso. A partir de hoje, nunca mais eu saio da igreja. Não é sobre isso, irmãos. É sobre você entender o reino de Deus e saber que Deus se compadece das suas fraquezas e que você não precisa sair do caminho, você só precisa correr para Ele, e Ele vai te ajudar, e Ele vai firmar os seus passos, e você vai criar raiz. Não é sobre desistir, não é sobre abandonar, não é sobre virar as costas, é saber que o reino de Deus aceita você, perdoa você, muda você e projeta você para o propósito de Deus. Você não precisa desistir. Eu falo porque eu já fiz isso, irmãos. Não, a partir de agora nunca mais eu saio da igreja. 3 meses depois, irmãos, a gente é ser humano. Terceiro lugar onde essas sementes caem, irmãos. Outras, verso 18, outras ainda como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a
infrutífera. Sabe, irmãos, é aquela guerra nossa entre servir a Deus e fazer a nossa vontade, entre renunciar e cumprir os nossos desejos, entre abrir mão e se submeter ou seguir as nossas próprias vontades. Porque ele diz, irmãos, que essa semente ela cai, a gente ouve ela, ou seja, ela encontra um lugar no nosso coração. Ela leva a gente para uma reflexão. Não, é bom servir a Deus. Não, a melhor coisa que eu fiz foi ir para a igreja. Meu Deus, é bom demais estar na célula, no culto. Irmãos, essa palavra, ela permeia o nosso coração. Mas aí ele diz que as preocupações desta vida e o engano das riquezas, os anseios por outras coisas sufocam a palavra. Irmãos, é como se Deus estivesse dizendo para você o que Ele vai fazer com você, e você estivesse brigando com Deus, dizendo que você quer fazer aquilo que você quer fazer. E Deus, irmãos, Ele é um homem muito educado. Ele não interfere na sua decisão. Deus, Ele respeita a sua decisão. Deus, Ele não toma o curso da sua vida, mas Ele deixa você decidir pelas coisas. Então essa semente, irmãos, essa semente ela é sufocada porque a gente quer ter uma vida plena nesse mundo. A gente quer possuir as coisas nesse mundo. A gente quer se sentir realizado nesse mundo. A gente quer desfrutar, irmãos, do melhor de Deus, da boa porção de Deus só nessa vida. E eu já disse para vocês, irmãos, que se a gente não tiver nada nessa vida e a gente ter só a salvação, a gente já tem tudo. Quantos de nós, irmãos, deixamos de fazer algo para Deus porque buscamos viver a nossa própria vontade? Quantos de nós, irmãos, deixamos de desfrutar daquilo que Deus tinha para a nossa vida porque um dia a gente decidiu fazer algo para nós mesmos? Irmãos, há uma infestação na internet de tanta porcaria, de gente falando um monte de abobrinha, que o que a gente está vendo, irmãos, são teólogos ensinando como que faz as coisas, irmãos. Não. Vá para a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo orientação. Pare de ouvir qualquer coisa. Tem gente que acha, irmãos, que cuidar de você, se preocupar com você é autoritarismo, não pastoreio. Essa geração. Esses dias, irmãos, eu vou confessar para vocês, eu cheguei em casa e falei para a bispa, eu vou parar de mandar mensagem para aqueles que não vão na igreja. Eu fiquei muito triste, irmãos, porque as pessoas nos interpretam mal. As pessoas acham que eu estou cobrando elas porque elas não vêm à igreja, irmãos. O que eu quero é que vocês desfrutem do reino de Deus, do propósito de Deus, da plenitude daquilo que Deus desenhou para vocês. E o diabo, ele quer, irmãos, enganar vocês, ludibriar vocês, fazer vocês perderem o tempo de vocês com as coisas desse mundo, irmãos. Isso era mais de 1h da manhã, irmãos. Eu e a bispa agora estamos conversando só de madrugada. Tem um monte de gente falando abobrinha na internet, irmãos. Cuidado. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você consome, irmãos. Isso pode ser uma distração para você. Tem gente que diz que não precisa nem se vir para a igreja, irmãos, para você servir a Deus. Só que a Bíblia fala que um membro fora do corpo, eu não sei como funciona, mas ele não tem vida. Então, irmãos, distração é o que ele quer fazer com você. E o último terreno, irmãos, e eu encerro aqui.
verso 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Ouvir, irmãos, é dar atenção. É quando Deus está falando, irmãos, e você para ouvir a Deus. Terça-feira ainda o João, em um determinado momento da pregação dele, falou sobre você estar em silêncio para ouvir a Deus. Ontem eu peguei a bispa, irmãos. Ela fez um comentário, eu estava fazendo outra coisa. E ela falou, você não está me ouvindo? Eu falei, eu estou. E ela falou assim, então me fala o que eu te falei. E para a glória de Deus, irmãos, eu estava ouvindo. Eu falei, você falou isso, isso e isso. Agora continue. Ah, então, está aí como se nada tivesse acontecido. Agora, se eu falo, não sei o que você falou, irmãos, já tinha vindo 2 assuntos junto com aquele que eu já tinha perdido. Mas é sobre dar atenção, é sobre parar para ouvir. Sabe, irmãos, a gente pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Mas a gente não deixa Deus falar. A gente pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor quer fazer comigo? Mas a gente não deixa Deus falar. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente quer dar a resposta para Deus. A gente quer dizer para Deus o que a gente quer fazer nesse reino que é maravilhoso. Ó, Senhor, eu até trabalho para o Senhor, até faço a sua obra, mas se for lá na mídia com o João. Isso não é ouvir Deus, irmãos. Constantemente vocês são expostos à palavra de Deus nessa igreja, irmãos. E Deus constantemente está falando conosco. Deus constantemente, irmãos, está dizendo para nós o que Ele espera de nós, o que Ele quer fazer com a gente, o que Ele tem projetado para nós. Mas a gente não para ouvir. Quem aqui, irmãos, gasta tempo durante a semana meditando no texto que você ouviu no domingo? Quem de nós, irmãos, senta na mesa e fala, Senhor, aquela pregação, ela me deixou meio encafifado aqui, o que o Senhor quer dizer? O que esse texto serve para mim? E você senta e lê o texto e pede para Deus falar com você. Quem faz, irmão? Nós precisamos dar ouvidos a Deus. Há muito ruído, há muito barulho, há muita coisa, irmãos, que permeia a nossa mente, mas a voz de Deus a gente não discerne, a gente não compreende. E Ele diz, irmãos, que a gente então ouve a palavra e aceita ela. Sabe o que é aceitar, irmãos? É entender que Deus falou, e a partir daquilo que Deus falou, eu vou mudar a minha vida. A partir daquilo que Deus falou, agora eu vou me movimentar, agora eu vou agir, agora eu vou fazer. Moisés, o que você está esperando? Diga ao povo que marchem. Então o povo começou a marchar. Irmãos, quando eu entendo a palavra, quando ela assenta no meu coração, quando eu compreendo que Deus está falando comigo, irmãos, tem que partir de nós uma ação, uma reação a tudo aquilo que Deus está falando. E aí, à medida que nós reagimos, Deus responde a nossa reação. Deus se manifesta através dessa reação. Porque Ele diz que as pessoas que reagem à palavra dEle, essas dão fruto. Ah, minha vida não muda. Eu acho que você não está ouvindo Deus. E você não está, talvez você está ouvindo, mas você não está reagindo. Irmãos, eu preciso encerrar. Mas ontem os caras estavam lá comigo, nós estávamos conversando, e eles,
quem que vai pregar amanhã, bispão? Eu falei, por quê, cara? Não, porque dependendo de quem é, a gente já sabe como é que vai ser. Eu falei, como assim? Não, bispão. Quando vocês entram na igreja, a gente já sabe se vai ser coisa dura ou vai ser coisa boa. E sabe o que é, irmãos? É Deus falando com a gente. Porque se a palavra entra no teu coração e ela confronta você, Deus está dizendo para você, você precisa mudar de atitude. Você precisa ser diferente. Porque, irmãos, quando as coisas há uma concordância, você não precisa mudar, porque há uma sintonia. As coisas fluem. Mas quando Deus vem e fala, quando Deus vem, irmãos, e se revela a nós através da sua palavra, através da pregação, é porque Ele está dizendo para você, eu preciso que você reaja a isso que eu estou falando. Eu preciso que você se movimente na direção daquilo que eu estou falando. Nós passamos pelo congresso de homens, irmãos, e se você não fizer nada com aquilo que Deus falou para você, é muito provável que você não saia do lugar. Ontem as mulheres foram para o congresso, irmãos, estão lá, estão no manto. Mas se você não fizer nada com aquilo que Deus falou para você, você não vai frutificar, você não vai dar fruto, você precisa reagir a essa palavra. É como a bispa falou, irmãos, nós precisamos mudar de vida, ainda que seja às 2 da manhã. E aí, irmãos, ela vai na veia, porque você precisa entender que o Leonardo precisa de um pai. Falei, eu estou morrendo e não estou sabendo? O que Deus revelou para você que não contou para mim? Tá tipo Ezequias, mais 15 anos, né, pastor Aval? Vou ter que orar para o profeta vir, me dar uma... Não, você vai morrer. Opa, me dá 15 anos aí. E o que a gente faz com aquilo que Deus falou para nós, irmãos? Porque sabe de uma coisa, irmãos? Deus tem falado conosco nessa igreja constantemente. Deus tem nos confrontado nesse lugar, irmãos. Deus tem nos chamado a uma vida diferente. Esses dias a gente conversava com uma pessoa, e ela falou assim, pastores, eu desisti, agora eu vou fazer o que Deus mandar fazer, eu vou fazer, e é isso. E é a melhor coisa que você fez, decidir por isso, fazer o que Deus mandou você fazer, irmãos, porque daí você vai frutificar, e Deus vai te ajudar, e Deus vai preparar o caminho, e Deus vai aplanar as coisas, e você vai alcançar o objetivo, e você vai viver o propósito de Deus, e você vai ser feliz, e o reino de Deus vai se manifestar na sua vida. Deus tem algo para você, irmãos. O reino de Deus quer ser manifesto na sua vida, através de você. Por isso que Ele está falando com você nessa noite, e Ele está mexendo com você, para que você pegue na partida. Achei o sarro, o Anderson falando esses dias, convidaram ele para um culto lá, pastor Aval. Ele falou, não, tem que ver com o bispo lá. Daí o cara falou, o teu pastor é brabo, né? Mas eu não sou brabo, eu sou ciumento. Eu amo vocês. Nós amamos vocês. E o desejo do nosso coração é que vocês vivam o reino de Deus, irmãos. Glória a Deus que seja nessa igreja. Mas se o propósito de Deus é para você viver em outro país, em outra nação, em outro estado, irmãos, que você comece a viver o propósito de Deus aqui. E você seja lançado para esse lugar que Deus tem para você. Mas Deus tem um propósito na tua vida. E você precisa se movimentar em direção a esse propósito, irmãos. Irmãos, Deus ele é maravilhoso.
Congresso de homens, irmãos, eu não esperava receber o que eu recebi. Mas o que eu entendo é que eu estou me movendo em direção ao propósito dele. Já estavam perguntando, bispo, quando que nós vamos fazer o culto de homens em Portugal? Eu falei, não sei, irmãos. Mas Deus vai fazer alguma coisa. Eu só estou me movimentando em direção ao propósito.